Graças a Deus, mais um dia, 16 de março de 2025. Deus fala aos nossos corações quando nós focamos na palavra dele, que está aqui, o livro aberto, né? Que é a Bíblia, que tem as Escrituras e tem o Evangelho. Quando você entende o Evangelho, você consegue discernir aquilo que é bom para o teu coração. Tendo esse grande amor de Deus e esse grande perdão, onde aqui você se envolve, porque você é manso e humilde de coração. E você consegue para você as bênçãos de Deus sem ter que procurar um pastor, sem ter que procurar um padre ou um feiticeiro, né? Porque Deus já deu de você. Ele é o teu galardoador, ele é o teu abençoador, ele é o teu protetor. Por quê? Ele é o Espírito Santo que chegou na tua vida e gravou no teu coração um grande amor. Espero que você entenda nesse domingo que você é bênção do Pai. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Então, meu amado irmão, Malaquias, né, é um livro de sentença contra Israel. Não foi feito para nós, né? Só que o Espírito Santo em nós começamos a discernir a palavra, para não dizer, né, que tem um inferno nos esperando, que tem um diabo aqui na esquina para te pegar, ou que Jesus vai voltar, ou está voltando. Não, ele voltou e te ensina aqui, o Espírito Santo de Deus. Então o dízimo, né, nunca foi dinheiro. Né? Lendo aqui Malaquias, né, capítulo 1, versículo 1, o amor do Senhor por Jacó, né? Tudo Israel. Sentença 1 de Malaquias, pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então, um livro profético que na cruz detectou, né, a iniquidade. Ele tirou a iniquidade daquele povo que lá estava e trouxe justiça para nós. Por sermos gentios, não tínhamos vida em Jesus, lá, antes da cruz. Da cruz para cá, temos onde Paulo prega no 17 de 1 Coríntios, né? Ali é um divisor de água. Ninguém quer passar da cruz para cá, porque vai ter que pregar a verdade. Então, Malaquias, capítulo 3, versículos 6 em diante, o roubo tocante ao dízimo e essa oferta. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não mudou, mas a aliança ele trocou. A glória da segunda casa será maior que a primeira aliança. 2:9 de Ageu e 10 de Hebreus, capítulo 9 ao 11, ele está. Removeu o primeiro, remover a lei de Moisés e trazer a graça para que você possa estar instruído aqui pelo Espírito Santo. Porque Deus escolheu homens, depois da cruz, que ensinam a verdade. Então, porque o Senhor não muda, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, né? Então, vamos aqui ao 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde era a casa do tesouro? Israel, né? Formosa. Era o templo que eles iam lá. Paulo, por ser judeu, tinha que ir ao templo, e Jesus, por ser judeu, tinha que ir ao templo. Então, nós não tínhamos acesso a esse templo. Por quê? O templo hoje somos nós. O templo do Espírito Santo, onde você tem o amor, o perdão no teu coração. Então, trazia todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Essa casa caiu, 24:1 de Mateus, que foi o templo de Formosa, no primeiro século, no ano 70. Provai, ministro, diz o Senhor do Exército, e eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Que bênção era essa? Era a chuva que ele derramaria lá no livro de Deuteronômio 14:22, que o dízimo era dado de ano a ano ao templo de Formosa, aos levitas. Como hoje não tem levita, não tem esse templo, o templo caiu, você é o templo do Espírito Santo, onde é que Deus te dá a chave da vitória, que já abriu essa porta. Né? Então, lá em Joel, capítulo 1, 3, 4 e 5 ali, vê que o gafanhoto, ele vinha lá no primeiro século e devastava as plantações. Então, não era o diabo, não era o capeta, não era nada disso. Então, eles trazem para cá, você que não lê, você não entende, e você busca um pastor aí que vai dizer essas coisas. Só que ele não lê texto e contexto, e fica ali, naquela história. Então, a vida de Jesus lá, era brigar, era falar, era tentar colocar eles, né, numa rédea onde tinha que servir só Deus, em espírito e verdade. Mas eles não conseguiam, por quê? Eles têm um corpo que vai buscar algo no Egito, no povo de Jacó, no deserto, que é a lei de Moisés. Então aqui no 11, por vossa causa repreenderei o devorador. Que devorador é esse aqui? Lá de Joel, capítulo 1, versículo 3 e 4. Era os gafanhotos que ia lá. Não é o diabo, não é o demônio, não é Satanás, nada disso. Era os animaizinhos que iam lá
e comia tudo desde lá. E só que Deus, depois, né, Deuteronômio 14:22, ele disse: o dízimo é de ano a ano, né? Tem que trazer alimento para minha casa, porque era o tempo de Formosa, os levitas não trabalhavam e dependiam, né, dos alimentos. Só que hoje, aqui no século XXI, não tem levita. Tem pastores que são ladrões e salteadores. Assim já dizia Jesus, o Nazareno, antes da cruz, João capítulo 10, do 7 ao 10. Mas ele veio para que nós tenhamos vida hoje em abundância, sem gafanhoto, sem diabo, sem nada disso nas nossas vidas, porque nós somos um justo, que ele justificou aqui pela fé a nossa vida. A vossa vida no campo não será estéril, tá vendo? Não será, né? Ele estava tirando, né, tudo de ruim que lá havia para que levasse ao templo os alimentos. Porque o dízimo nunca foi dinheiro. Eu fui dizimista há 15 anos, não tenho vergonha de falar. Só que ao entender isso aqui, eu comecei a ver que existe ladrões, salteadores. É claro que não é todos, mas alguns levam para o lado da feitiçaria, né? Da alegoria, da novela, do teatro, que o pastor ele é um ator. Se você não entender a graça, você fica enrolado, como se fosse um camelô. Bem estudado, ele vem fazendo ali os malabarismos dele, né? E convence você a comprar alguma coisa. É um vendedor de loja. 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Uma terra deleitosa. A nossa terra hoje aqui, ela mana leite e mel. Porque você entendeu Marcos 4:20. Cresce a 30, a 60 e a 100 por 1. E não tem gafanhoto, não tem nada que vai te perturbar, porque você está no Cristo, aquele que citou e deu vida à igreja. Então você lendo, né, Malaquias, entendendo Mateus 23:23, Mateus é um livro histórico, ali eles davam o dízimo da hortelã, do do cumim, mas não perdoava e não amava. Então era complicado até para Jesus ensinar lá, eles não aprendiam. Como aqui é complicado para mim fazer você entender, porque o dízimo não vai acabar. A lei de Moisés acabou, você lendo aqui, Romanos 10, 1 ao 4, o fim da lei é Cristo, mas só que eles querem ver debaixo da lei, fazendo campanha, com a libertação, buscando Jesus no monte, guardando o sábado, dando dízimo, batizamos nas águas, batimos nas águas, é simbologia. Quando você entende que Deus falou lá através de Jeremias 3,15, eu vou enviar pastores que vai apacentar os meus filhos com inteligência e conhecimento. Esse pastor já começa aqui com Paulo, né? Então, 1 Coríntios 9, alguns versículos aqui para poder chegar aqui onde eu quero chegar. 1 Coríntios 9, 14. Porque Coríntios é uma igreja criança. 3:1 de Coríntios, né? 1 Coríntios, ali Paulo dava leite à igreja. Por quê? É tipo uma Assembleia de Deus. Ali, se eu chegar com isso aqui na Assembleia, eu não entro. Eu não prego. Por que eu não prego? Porque estão tomando leitinho. Então é campanha, é a libertação. O pastor fala em algumas línguas que ninguém entende. Jesus nunca falou em línguas, né? A palavra que ele dizia lá, o que é abençoado, mais que vencedor, através do apóstolo Paulo, você é a propriedade do Pai. Então você não é a propriedade do outro, porque não existe outro. Existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Então aqui 1,14 de 1 Coríntios, né? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, tá? Vivam do Evangelho. Ele aqui não fala de dinheiro, mas Paulo vai explicar, porque ele é um apóstolo que teve inteligência, né, e conhecimento. Eu, porém, 15, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor que fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Então, quando você cobra dízimo, cobra carnê, cobra uma opção de coisa na igreja, você anula a glória do Pai na tua vida. Porque a glória é dele. Então você quer trazer para a tua vida a glória do Pai. Não, a glória do Pai é dele, é só dele. Eu aqui sou boca de Deus para informar você essas verdades. 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Como eu fui ensinado aqui a pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar isso aqui, essa verdade que liberta. 17. Se eu faço de livre vontade, tenho um galardão. Então o galardão começa aqui na minha casa, no meu trabalho, na minha conduta, na minha postura, naquilo que eu estou ensinando a igreja a ter sabedoria e inteligência. Mas, se constrangido então a responsabilidade desse despenseiro que me está confiada. 18. Nesse caso, qual é o meu galardão?
e que, evangelizando, proponha de graça o evangelho. De graça o evangelho, não cobrando nada, é o que esse homem fazia com inteligência e entendimento. Aquilo que Jeremias 3,15 profetizou, aqui está acontecendo, para não me valer do direito que me dá. Então o evangelho que eles pregam aí, eles querem o direito de pegar o dinheiro do próximo. Não. O dízimo era uma obra da lei, ficou na cruz. Ele falou, Pai, está consumado. Ele consumou toda a obra telestai e trouxe graça e evangelho, onde aqui você dizima se você quiser. Você não é obrigado. Você passa pelas águas se você quiser. Se você entendesse o batismo da cruz 6,3, que eu não entendi aos 40 anos e passei pelas águas, você não passaria pelas águas hoje. Você entenderia isso aqui e ficaria aqui, naquilo que Deus ensinou ao apóstolo Paulo. 19. Por quê? Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número de possível. Então Paulo se fez, né? Desse jeito para ganhar pessoas para o Evangelho, para o Cristo, para aquele que ressuscitou após a morte. Romanos 7,4. 20. Procedi para com os judeus, Você vê que a conversa aqui é com os judeus, não é com os gentios, né? Estava vindo judeu da transição da lei para a graça e os gentios. Só que aqui a conversa é com os judeus. Como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei. Então, até o regime da lei havia pecado no mundo. Só que o pecado foi tirado. 1 João capítulo 3, 4, 5, 6. Ali o pecado foi tirado, o juízo para os judeus. E para nós, graça, graça, graça sobre graça. Onde abundou a lei, superabundou a graça. Como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Paulo não estava debaixo da lei, mas só que Paulo ele foi obrigado a mentir, porque aqui, Atos 21, isso é sabedoria de Deus para o nosso coração. O Espírito Santo nos ensina essa manhã essa palavra maravilhosa. 21 de Atos, aqui está. E foram informados a teu respeito aqui de Paulo, né? Isso aqui é Tiago e Paulo conversando, que ensina a todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés. Porque tinha que sair da lei de Moisés e pregar a graça, entrar no evangelho que é puro, que é libertador. Dizendo-lhe que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então a lei é um costume. Roupa comprida, não pode comer isso, não pode ir à praia, não pode nada. Por quê? Você tudo pode naquele que te fortalece, né? Filipenses 4,13, porque Deus ele supre todas as vossas necessidades, quase não. Quando você tem o Cristo no teu coração, quando você entendeu o evangelho de amor e perdão na sua vida. 12. Que há de fazer? Pois certamente saberão da sua chegada. Ó. Eles saberiam que Paulo estava chegando lá em Jerusalém para pregar o evangelho. 23. Faze, portanto, que te vamos dizer, estão entre nós aqui 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Onde é que fazem voto? Assembleia de Deus, algumas congregações fazem votos. Ali você faz um voto. Mas só que Jesus chegou na tua vida. Já te deu uma chave, você abriu a porta. Você não faça voto, não faça campanha. Não vai buscar em lugar nenhum o Cristo. Está dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. 24. Toma-os, purifica-te com eles. Jesus já te purificou na cruz, te deu vida e abundância. E faze a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. O que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Porque aqui o templo estava de pé. Ele tinha que ir ao templo, né? Então ele falou lá, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Então aqui Tiago faz ele mentir. Né? Ele não estava debaixo da lei. Ele tinha que cumprir ali, porque o templo aqui em Atos está de pé. O templo cai em 70 e Deus vem e envia o Espírito Santo. Atos 2:1, aqui no coração de cada um de nós. Onde aqui você entendeu esse amor e perdão. Se você dizimar, se você quiser batizar, se você quiser ir para o mundo gospel, se você quiser o Maracanã, o Carnaval, você é livre para isso. Mas se você for um filho, Deus vai te açoitar, Deus vai te buscar e vai trazer para cá, para que você aqui fique sentado e fale dele, mas em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para que o adore aqui, com a boca de Deus, aqui dentro do teu coração. Esse amor, esse perdão. Mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vive eu, mas vive ele em mim, na grandeza desse amor.
Quando eu ouço esta palavra, alegria me dá, ao saber que estou perfeito e que não me falta nada em espírito e verdade, espírito e verdade, espírito e verdade, mas foi com uma só oferta. Me deu a vida em abundância, não vive eu, mas vive Ele em mim, na grandeza desse amor. Então, o apóstolo Paulo, sabedoria e inteligência, aquilo que Jeremias escreveu, 3,15, né? Então, Paulo dizia já, né? Paulo e o Senhor Jesus, já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, por eles que lá estavam. Aquilo aqui nós recebemos de graça, esse galardão no nosso coração. Então, ele falou, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele não morreu em vão, ele ressuscitou e veio morar como o Espírito Santo de cada coração, para ensinar essas palavras aqui. Então, aqui está, Gálatas 2, 20 e 21, Paulo ensinando com sabedoria e inteligência aqueles que querem entrar pela porta e aqui sentar e ouvir Deus falar, porque se você quiser e se você me ouvir, você come o melhor dessa terra. Isaías 1,19, aí está os profetas que profetizaram até a cruz, e aqui você depois da cruz, tem ele aqui todinho dentro de você, está sendo formado na tua vida, com inteligência, com amor, moderação e conhecimento do Cristo, aquele que citou e desceu do céu, para dar vida a esse corpo aqui, né, que é morto, mas sabe que o Espírito Santo aqui é vivo, e a alma foi sarada, por isso que ele é a âncora da nossa alma, por estarmos aqui felizes nesse domingo. Oh, glória, obrigado, Senhor, muito obrigado.